Não é segredo pra ninguém que JoJo é um dos animes mais conhecidos da atualidade. Muita gente, incluindo eu, conheceu a obra pela animação da David Production, que nos últimos anos vem ganhando bastante notoriedade e fãs no mundo inteiro. Mas, por 25 anos, a franquia se sustentou praticamente apenas no mangá, que no Japão era e ainda é um fenômeno de vendas. Mas será que realmente vale a pena ler toda a obra desde o início, mesmo já tendo assistido todas as partes do anime até agora? Se você está com essa dúvida, vou dar 5 razões para você dar uma chance pro mangá de JoJo. Vem comigo. Não existe censura por copyright. Uma das grandes reclamações dos fãs acerca do anime são as inúmeras censuras que os nomes de stands, personagens e outros elementos da obra têm por conta das referências musicais que o Araki coloca constantemente na série. E é até compreensível a troca de nomes por parte das plataformas de streaming que distribuem o anime oficialmente. Até porque estamos falando de algo que pode dar processos nessas empresas pelo uso indevido dessas marcas. Porém, ainda é bastante estranho ver o personagem falando uma coisa enquanto na legenda tem outra, pelo menos quando se assiste o anime no idioma original. E, embora a dublagem tenha diminuído esse estranhamento, ainda há alguns nomes censurados que não tem nada a ver com a referência original, o que quebra toda a homenagem por trás daquele nome. Porém, enquanto o anime tem todos esses problemas de direitos autorais, o mangá é livre disso tudo e você pode ler a obra sem nenhuma censura. E não pensem que isso se limita apenas a traduções não oficiais feitas por fãs. Até mesmo a edição oficial do mangá aqui no Brasil, publicada pela Panini Comics, não apresenta nenhuma troca por conta de direitos autorais. Inclusive, eles deixam todas as referências numa nota no final de cada volume, o que é bem interessante. Afinal, nem todos sabem de onde aqueles nomes surgiram. É um dos poucos mangás traduzidos e totalmente coloridos. Já partindo para meios não tão oficiais assim, JoJo é bastante conhecido por sua versão colorida, que é a mais lida e queridinha entre os fãs. Ah, só esclarecendo uma coisa, essa versão colorida não é feita por fã. Quem colore o mangá de JoJo são profissionais da Shueisha, a empresa que detém os direitos de diversos outros mangás famosos, como Dragon Ball, Naruto e Bleach. As versões coloridas desses três também é feita por essa empresa, e até hoje são lançados os capítulos coloridos dessas obras no Japão. Porém, poucas scans pegam essas versões para traduzir, pois muitas vezes o foco delas é a versão em preto e branco. Mas com JoJo é diferente. Ao contrário dos outros, os fãs de JoJo têm prioridade na versão colorida, tanto que atualmente já temos todos os capítulos das 7 primeiras partes totalmente traduzidos e coloridos. A parte 8 ainda não está em dias com essa versão, mas boa parte dos capítulos já se encontra nessa situação. Quanto ao preto e branco, todas as partes já estão totalmente traduzidas. Então não tem desculpa para não ler se você carece de dinheiro, assim como eu. Acompanhar a evolução de desenho do Araki. Muito se fala sobre a evolução de traço do Araki, porém poucos realmente a presenciaram. Sim, dá para ter uma boa noção do progresso dele vendo imagens comparando o início e o fim de uma parte. Mas só quem realmente lê a obra desde o início percebe isso com toda a clareza possível. E eu falo por experiência própria. Li o mangá das partes 1 a 5 em 2020 e percebi as mudanças graduais que o Araki tinha em seus traços ao longo do mangá. É muito interessante acompanhar isso de perto, até para entender que essa mudança de homens extremamente bombados para personagens mais magros, porém com mais estética, foi uma evolução e não uma degradação. Ver a obra por outro lado. Eu sei que vai vir gente falar: ah, mas eu já assisti o anime, e como o anime é uma adaptação do mangá, não tem por que eu ler o mangá das partes que já tem anime. Porém, eu digo que você está bastante errado. Como disse antes, eu já li o mangá das partes que já tem anime, e é tão maravilhoso quanto a animação. Afinal, foi do mangá que surgiu o anime. Além disso, nem tudo que tem no mangá foi pro anime, e muitas cenas são até bem mais impactantes no mangá. Para exemplificar, vou pegar 2 momentos da parte 5. O primeiro diz respeito ao passado por trás de ninguém mais, ninguém menos que Hisoto Nero. Sim, no mangá foi apresentada, mesmo que rapidamente, uma história pro personagem, e ela sequer foi mencionada no anime. O mais impressionante é que esse passado do Hisoto é bem importante para entendermos o porquê dele ter entrado no mundo do crime. E como ele é um personagem bem popular dentro da obra, foi um baita vacilo não incluírem a história dele no anime. O outro momento diz respeito ao famoso 7 páginas de mudar, que o Diorno dá no Chocolate. No anime, a cena durou 30 segundos, mas no mangá, como o próprio nome diz, são 7 páginas inteiras. Para você ter uma noção, um capítulo do mangá de JoJo na época tinha 20 páginas.
e quase metade delas foi usada apenas para mostrar o Jono espancando chocolate enquanto grita inútil repetidas vezes. O rush mais longo fora isso foi aquele do Jotaro contra o Shilidan, que no mangá foram 4 páginas e o anime durou cerca de 20 segundos. Você não recebe spoiler. Pra quem ainda não leu as partes que só tem mangá, deve achar chato ficar recebendo spoiler sem mais nem menos. Não é todo mundo que consegue ficar de bico fechado e aqui e ali surge alguém revelando alguma coisa sobre Steel Ball Run ou JoJo, por exemplo. Mas isso tem uma solução bem simples e fácil: ler o mangá. Afinal, se você conhecer toda a história da obra, não tem por que ficar se maldizendo por aí que ninguém sabe guardar segredo. Outro benefício de você estar com o mangá em dias é acompanhar a parte mais recente de perto, criando teorias e interagindo com quem também está lendo. Daqui a alguns anos, você também terá a oportunidade de dizer para as futuras gerações que acompanhou mensalmente o lançamento daquela parte, o que te dá uma moralzinha a mais dentro do fandom. Além disso, quando saírem os animes dessas partes que só tem o mangá, você poderá analisar melhor do que ninguém se a parte foi ou não bem adaptada. O certo é que o mangá é tão maravilhoso quanto o anime, e vale sim a pena ler toda a história de Jojo desde a parte 1 até o capítulo mais atual. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima.